Fala galera, vamos a mais uma notícia do dia aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Alberto, eu tenho esse canal aí no YouTube, Caiu na Química. E tem esse quadro Notícia do Dia que eu comento alguns assuntos relacionados a várias notícias científicas que a gente vê, tá? A notícia do dia dessa semana é sobre a realização de exercícios e a Covid-19, né? Saiu aí semana passada, ainda tá saindo em redes sociais, em jornais, que a prática de exercícios físicos ajudaria então a combater a Covid-19. Vamos ver da onde que surgiu essa notícia, analisando o artigo que gerou essa notícia aí, né? Então o artigo que gerou essa notícia foi um artigo brasileiro, muito legal por sinal, então aí créditos a gente, né, ao Brasil. Foi feito pela Universidade Estadual de São Paulo e pela Universidade Estadual de Londrina e saiu no jornal aí Molecular and Cellular Endocrinology, né, um jornal gringo que tem um fator de impacto assim relevante, e ele fala sobre a irisina, né? A irisina, que é esse composto que a gente vai comentar nessa notícia do dia, falando que a irisina ela modula genes associados à Covid-19 severa, né? Pessoas que têm então a Covid-19 severa, que são aquelas pessoas que têm que ficar internadas, que são entubadas e tudo mais, elas têm alguns genes que quando se aumenta a irisina, esses genes eles são algumas vezes diminuídos ou aumentados. Vamos ver aí o que acontece com esses genes e o que os autores falaram, tá? Aí tem o nome dos autores, eu vou colocar também na descrição do vídeo o link para você acessar o artigo, se você quiser ver o artigo na íntegra. E vamos então discutir esse artigo, tá? Primeiro ponto aí é a Covid-19 e essa proteína ACE2. Eu já falei em algumas notícias do dia sobre essa proteína. Eu vou chamar de ACE2 porque eu sei que em inglês é ACE2, mas eu fico mais confortável falando ACE2. E essa proteína ela é responsável aqui, ó, tem a parede da célula que ela é responsável pela entrada do vírus na célula. O vírus vai se ligar a essa proteína e com isso a célula vai permitir a entrada do vírus. O problema é que essa proteína aí ela é produzida em algumas partes do nosso corpo, nos pulmões principalmente, né, porque a gente já sabe que o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ataca principalmente os pulmões, mas existe também essa proteína no sistema cardiovascular, nos rins, no sistema nervoso central e no tecido adiposo, que foi o foco desse trabalho aí que os cientistas fizeram, né? Eles observaram o impacto da irisina no tecido adiposo, né? O problema é que pessoas diabéticas ou obesas elas têm uma maior quantidade de tecido adiposo, e esse tecido adiposo, então, ele vai servir como se fosse um reservatório para o vírus da Covid. Já é um ponto que ajuda a proliferar o vírus e ajuda você, às vezes, a ter uma doença mais severa, né? Você fica com uma carga viral maior por isso daí. Além dessa enzima da ACE2, que é a que fica na parede celular e que a gente comentou agora, tem outros genes que também têm importância para a invasão do vírus também na célula aí, que são esses genes que têm esses nomes todos com códigos aí, tá? Eu não vou ficar pronunciando o código de cada um, porque não tem porquê, mas eles foram identificados também em pessoas que possuem comorbidades, né? Aquelas pessoas que têm o grupo de risco, elas têm muita relação com esses genes que estão sendo apresentados aí na tela. Os autores também citam no trabalho deles, né, que nos pulmões também tem dois tipos de proteínas aí, que quando a pessoa fica mais velha, né, ocorre uma diminuição dessa proteína aqui, né, chamada de TRIB3. Eu sei que é TRIB3, mas vou falar TRIB3, de TRIB3, e o aumento dessa HAPLN2. Isso ajudaria então também ao vírus se tornar mais infeccioso, ajudaria o vírus a entrar na célula, né? Pessoas mais velhas, como a gente sabe, são pessoas que são do grupo de risco e que têm que ficar em casa justamente porque elas tendem a ter reações mais severas da Covid-19. Inclusive, olha aí, ó, a TRIB3, que é essa enzima, essa proteína que tem no pulmão e que ocorre a diminuição em pessoas mais velhas, ela é um comum fator de proteção contra outros vírus, por exemplo, aí, ó, dengue, zika e o vírus da hepatite C, né? Dengue e zika, a gente aqui do Brasil já está cansado de ver esses dois tipos de vírus aí. E olha só, esses vírus, eles conseguem aumentar sua replicação
quando eles inibem essa proteína. Então, a inibição dessa TRIB3, ela aumenta a replicação do vírus. Ou seja, é importante, então, que ao invés dela diminuir, que essa proteína diminuir, ao invés dela diminuir, ela aumente. Tudo bem? Vamos falar agora da irisina. A irisina, né, é a proteína que está relacionada à questão realmente do exercício físico. Olha aí, se a gente for explicar rapidamente aí, ó, o exercício físico ele promove o aumento dessa expressão dessa enzima aí, PCG1-alfa, no músculo, que ela está relacionada à adaptação do exercício, adaptação muscular ao exercício, né? Esse aumento causa o aumento da produção dessa proteína aqui, ó, FNDC5, tá? Essa proteína, vamos imaginar que aqui é a proteína inteira, que tem o começo e o final dela aqui, ó. Essa proteína, ela tem um espacinho, deixa eu mudar aqui para a canetinha. Ela tem um espaço aqui, ó. Ela tem uma parte dela que vai ser a irisina, tá? Então ela é clivada, ou seja, ela é quebrada e ela dá origem, então, à irisina, que é uma parte de uma proteína. Então ela era uma proteína gigante, quebrou e formou, então, a irisina, que é uma parte da proteína, mas que ela tem uma função muito importante aí. Tudo bem? O nome irisina vem da deusa Íris, né? Da mitologia grega, e é a mesma deusa Íris que deu origem também ao nome arco-íris. Então, quando a gente fala irisina, o arco-íris e a irisina têm em comum um nome aí com relação a essa deusa grega, que é a personificação do arco-íris, né? Os gregos achavam que o arco-íris era a personificação lá de uma deusa, mensageira dos deuses, que unia a terra e o céu, e as pessoas colocaram o nome de irisina. Agora, por quê? Não sei, né? Só sei que colocaram irisina. Olha como é legal a irisina aí. Então, igual a gente falou, ela é um peptídeo cortado, ou seja, ela é uma proteína que foi cortada, ela é um pedaço daquela outra proteína que tem aquele nome que parece um código também. E ela tem a capacidade de direcionar a gordura branca à gordura marrom, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de um tecido adiposo branco e de um tecido adiposo marrom. Qual que é a vantagem disso daí, gente? Que a gordura se tornar marrom quer dizer que ela tem um maior número de mitocôndrias, e as mitocôndrias são responsáveis por gastar a energia daquela gordura. Então, ou seja, a gordura marrom ela é uma gordura que se responsabiliza principalmente por manter a temperatura corporal aí, realizando a termogênese, né? Ela gasta energia. Então, a gordura marrom é uma gordura como se fosse boa, entre aspas. A transformação de gordura branca em gordura marrom é bom porque essa gordura ela vai ser queimada mais rápida devido às mitocôndrias que estão ali em excesso. Por isso que elas ficam uma gordura chamada gordura marrom aí. Até igual está sendo citado, deixa eu colocar de novo aqui no marca-texto, ó, estudos que sugerem a utilização da irisina, né? A irisina como um agente terapêutico para a obesidade, né? A irisina, então, aqui a gente já coloca um outro nome aí, ó, deste hormônio. Então, a irisina ela pode ser tratada como hormônio. Ela é um pedaço daquela proteína, e as proteínas têm essa função hormonal aí também, né? Proteínas têm várias funções no nosso organismo, ela pode ser tratada como um hormônio. Alguns estudos também sugerem que a irisina modula a atividade de macrófagos. A gente tem aqui um macrófago, que são essas células que elas vão fagocitando aqui, ó, as bactérias e destruindo alguma infecção, alguma bactéria. Então, elas ajudam a atividade de macrófagos, reduzindo espécies de oxigênio. Espécies de oxigênio são sempre produzidas nas nossas células. Elas têm, às vezes, um efeito prejudicial às nossas células, né? Porque elas são muito reativas e conseguem atrapalhar diversas proteínas ali. Enfim, é um outro assunto, né? E isso sugere, assim, dessa maneira, que ela tem propriedades anti-inflamatórias com relação a isso também, né? Uma vez que ela ajuda aí a modular essa atividade dos macrófagos. Então, a irisina é um hormônio relacionado ao exercício físico, que sua produção é relacionada ao exercício físico e que tem várias propriedades boas aí, né? Agora, qual a relação da irisina com o SARS-CoV-2, que foi o que os caras fizeram no trabalho deles, né? A obesidade é uma doença crônica, isso daí já é citado em todos os artigos quando a gente vai ler. Já tem essa questão da obesidade ser uma doença crônica, e ela torna as pessoas mais suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que vai causar a Covid, né? E a irisina apresenta efeitos positivos em inflamações,
Pessoas com obesidade, olha aí que legal, ó. É importante isso, possuem a expressão de irisina no tecido adiposo diminuída. Então, as pessoas obesas, elas têm ali a expressão da irisina diminuída, ou seja, já é uma coisa que atrapalha um pouco. O que os pesquisadores fizeram, então? Eles viram o efeito da irisina em adipócitos. Adipócitos são as células de gordura, né? Adipócitos subcutâneos, através da análise de genes e proteínas que foram citadas ali, que a gente citou anteriormente, que tem a ver com a Covid-19 severa. Então, eles viram como que a irisina alteraria esses genes no tecido adipócito, né, na gordura. Como alteraria esses genes na gordura? Como que eles fizeram esse trabalho aí, né? Então, eles pegaram o tecido, células adipócitas, né? Trataram aí in vitro, uma sem iridina e outra com iridina. Quando eu digo uma, é assim, uma batelada de experimento, tá, gente? Não é uma só, não. Os tratados com irisina aí, eles trataram com uma micrograma por ml de irisina, tá? Fizeram a cultura dessas células, depois eles investigaram quais genes estavam sendo expressados por essa célula. Essa daqui ficou sendo como se fosse um grupo de controle, e esse daqui, o grupo que tem a irisina lá, e ver o efeito que a irisina causa nessas células adipócitas, nos genes, nesses genes que têm importância, tá? Quando eles fizeram aí esse estudo de ver os genes expressados lá, um ponto que os pesquisadores colocam é que eles não observaram a presença da proteína, do gene da proteína ACE2, né? Isso daí já é um ponto que eles alegam no artigo, que eles não conseguiram encontrar esse gene porque as células adipócitas que eles fizeram o cultivo lá não eram de pessoas obesas e por isso não encontrava o limite de detecção do aparelho, ou seja, era abaixo do limite de detecção e parecia que não tinha, mas eles falam que tem sim essa proteína nos tecidos adipócitos, tá? Só está abaixo do limite de detecção pela célula de adipócitos lá que eles cultivaram não serem de pessoas obesas. Quando eles fizeram, então, o mapeamento, né, a técnica lá mostrou que vários genes, olha aí, de todos os genes que a gente citou na introdução lá, muitos deles estavam sendo expressados aí pelo tecido adipócito, né, pela gordura lá no caso. Vou falar de tecido adipócito, eu vou falar de gordura para ficar mais fácil. Então, aqui, as únicas que não tiveram sido expressão aí foi essa aqui, RAT1, HDAC2, RAB1A, TMPRSS2 e HPLN2. Eu não vou ficar soletrando depois essas palavras não, porque né, é tipo código mesmo. Tudo bem? E aí, que é legal do trabalho deles, ó, eles fizeram esse gráficozinho mostrando o efeito da irisina. Deixa eu botar aqui de novo na canetinha, mostrando o efeito da irisina em cada uma desses genes que eles conseguiram identificar aí, então, né? Eles observaram que muitos, né, todos esses que estão em vermelho aqui, houve uma diminuição da expressão desse gene. Aqui, essa barra cinza é o grupo controle, que não foi tratado com irisina, e essa barra cinza escura é o grupo que foi tratado com a irisina. Lembra que eles fizeram 2 testes, um com e outro sem, e eles viram isso aí. Alguns diminuíram, outros aumentaram aqui, né, esses 2 que estão verdes. A gente vai comentar principalmente sobre esse aqui, TRIBE3, e alguns se mantiveram indiferentes à questão da irisina ali. Lembrando que todos esses genes estão relacionados à Covid severa, tá bom? Vamos comentar rapidinho sobre cada um deles. Esse aí, chamado furin, ou furin, né? Ele abre caminho para a proteína spike do vírus. Proteína spike do vírus é aquela proteína, quando a gente desenha o vírus do coronavírus, que tem aqui, né? Que faz a coroinha aí do coronavírus. Essa é a proteína spike, é ela que vai interagir com a sua proteína ACE2 para conseguir entrar na célula. Então esse gene aqui, ele tem a ver com essa proteína, ele ajuda essa proteína aí, né? Ele abre caminho para a proteína spike do vírus e a proteína chave, que é a proteína chave para o vírus infectar a célula lá. Então ele já tem, esse gene ele tem a ver diretamente com o vírus entrar na célula pela spike. Esse outro gene, o ADAM10, ele é correlacionado com a regulação da clivagem em tecidos das vias aéreas. Então ele está relacionado à separação das células, à clivagem das células.
e também é responsável pela quebra da FNDC5, que é aquela proteína grande, que é essa proteína aqui que vai gerar depois, quando ela quebra, ela vai gerar a irisina, tá? E eles até citam que às vezes pode ser por isso que houve uma diminuição desse gene aqui com o tratamento com irisina, porque quando utilizou a irisina, essa proteína, ela tem esse gene aí, ele tem uma função específica lá, numa cascata, que está lá no artigo sendo explicado, e ele é usado, então por isso que pode ser que tenha dado essa diminuída aí. Esses dois genes, o ADAM10 e o furin, que a gente comentou agora, eles levam a diminuição deles, né? Levam ao aumento de processos como aí, ó, organização da estrutura celular, maturação de proteínas e processamento de proteínas de membrana. Ou seja, diminuir esses vírus aí, segundo os autores, diminuir esses genes, segundo os autores, a expressão desses genes, ele leva a uma melhora da condição da célula ali, né? Ajuda a organizar a célula, maturar a proteína, tornar a proteína ela tem que ser montada, então ela ajuda nessa maturação e também nesse processamento de membranas aí, sendo a redução de ambos benéfica à célula e a processos celulares aí. Ou seja, primeiro ponto, a irisina já reduziu os dois e a redução deles é benéfica aí a processos extracelulares. Esse outro gene aqui, TLR3, tem uma participação importante na resposta aí do sistema imunológico inato. Deixa eu voltar a canetinha, o grifa-texto aqui para poder grifar à vontade. Então ele tem uma participação importante aí na resposta inata do sistema imunológico. A infecção por SARS-CoV ou MERS, né? MERS é aquele outro crise que teve lá respiratória, se eu não me engano, é a doença doença aviária, tá? E regula também, tem papel importante na proteína ACE2. O outro, KDM5B, aumenta a produção da proteína ACE2. Se ele aumenta a produção dessa proteína aqui, é ruim porque essa proteína está relacionada à facilidade com que o vírus vai entrar naquela célula, né? Então não é desejável isso daí. O último aqui, né? O CIRT aí, CIRT1. 57% dos trabalhos buscados pelos autores do trabalho aí dessa pesquisa brasileira, né? Falaram que esse gene CIRT1 era aumentado em pacientes com Covid severa, ou seja, pessoas que têm a Covid severa aumenta esse gene CIRT1 aqui, e a utilização da irisina reduziu esse gene, ou seja, também está sendo benéfico. Se a gente pegar todos esses vermelhinhos que foram diminuídos aí, ó, todo o aumento de todos esses genes, o aumento desses genes é favorável à infecção e pode ser potencial alvo para prevenir a disseminação do SARS-CoV-2, e aí já começa um ponto bom, né? A irisina conseguiu diminuir todos esses 5 genes, a expressão desses 5 genes aí, em que o aumento favorece a condição severa da SARS aí. Agora o resultado mais legal e que os autores eles ficam ali pontuando e comentando é esse gene TRIB3 aqui, né? O TRIB3 ele está ligado ao controle da síntese de ácidos graxos. Ele teve um aumento de 3 vezes aí, né? Com a irisina. Aqui é o grupo controle. A expressão dele foi bem baixinha aí. Quando foi tratado com irisina, teve uma expressão gênica mais alta, ou seja, ele foi mais expressado pela célula. Esses genes são expressados pela célula para a célula ter alguma função específica ali, né? Quando ela está em alguma situação, ela começa a expressar esses genes e a irisina favoreceu a expressão desse gene aí, né? Ele está ligado, olha lá, ó, síntese de ácidos graxos e a resistência de insulina. Falam que quando você faz exercícios físicos, né, aumenta a expressão desse gene na célula também, o TRIB3, pode ser pela produção da irisina, e ela torna a sua célula menos resistente à insulina, o que diminuiria a glicose sanguínea aí no caso, tá? E além disso, ele regula os níveis de triglicerídeos no plasma e aumenta aí a questão de HDL, que é aquele colesterol chamado o colesterol bom, ou seja, esse daqui é um gene que é bom, e no gene bom a irisina aumentou, tá? Já foi mostrado em outros estudos, segundo os autores também, que esse gene ajuda a diminuir a infecção pelo vírus e sua replicação, podendo ser considerado um alvo terapêutico para a Covid-19. Olha aí, esse vírus em outros trabalhos já foi mostrado, esse gene já foi mostrado em outros trabalhos que o seu aumento ajuda a diminuir a infecção pelo vírus, pelo coronavírus aí, e algumas pessoas já tentaram até, já
já propuseram, né, utilizar esse gene como um tratamento para o coronavírus aí. Olha aí que legal, ó, quando a gente tem no nosso organismo, quanto a gente tem de irisina no nosso organismo, né, os autores também citam isso daí, pessoas que são sedentárias, elas possuem, em média, 3,6 nanogramas de irisina na corrente sanguínea aí, os níveis de irisina na corrente sanguínea, eu acho que deve ser na corrente sanguínea mesmo, e pessoas que realizam exercícios aeróbicos aqui, ó, tem um aumento da irisina para 4,3, e por isso que eles dizem que a realização de exercícios físicos ajuda a combater aí, né, a Covid-19 severa. No teste, quando eles fizeram, eles usaram 1 nanograma por ml, e são pouco entendidos aí os envolvimentos da irisina com infecções virais, tá? Esses estudos que eles estão fazendo, que as pessoas estão fazendo com Covid, são estudos pioneiros, não tem muito entendimento, não há muitos estudos sobre a irisina e infecção viral, e eles mostram lá, os autores, eles citam um estudo que eles fizeram com pacientes que tinham AIDS, HIV positivo, mostrando a relação da irisina. Olha que legal, em pacientes com AIDS aí, que querendo ou não é uma infecção viral, né? Mostrou que, olha aí, ó, pacientes, eles tinham uma relação inversamente proporcional à gordura corporal, ou seja, quanto maior a irisina, né, maior a quantidade de irisina no sangue lá, menor a gordura corporal que essas pessoas tinham. A gente viu que a irisina ela ajuda a gordura branca se tornar gordura marrom, que é uma gordura que vai ser queimada pela presença das mitocôndrias ali aumentada, e ela é diretamente proporcional a ácidos graxos livres e parâmetros de força, ou seja, o aumento da irisina, ela está relacionada a ácidos graxos livres na corrente sanguínea. O nosso corpo usa muito ácidos graxos para sintetizar desde hormônios até prostaglandinas, enfim, são várias utilizações dos ácidos graxos em parede celular e por aí vai. E parâmetros de força, né? O aumento da irisina estava relacionado aí a parâmetros de força, e a gente citou lá também no começo que o aumento da irisina, a irisina ela está relacionada com a adaptação ao exercício físico lá, tudo bem? Os pesquisadores também citam a suplementação de irisina, ó, ela pode preservar a função mitocondrial, então ela ajuda a mitocôndria a ser preservada, atenua o dano por oxidação na célula, controla então essas espécies oxidativas, ela dá uma atenuada e ela diminui a apoptose celular. Esses pontos são muito importantes para a Covid-19, por quê? Porque a apoptose celular, se você for tendo muita apoptose celular, por exemplo, se você tiver uma infecção lá no seu pulmão e as células começarem a muita célula morrer, você vai ter aquele sintoma de infecção, né, que é criar pus e tudo mais, que está relacionado a essa questão das células morrerem, os macrófagos e tudo mais, tá? Apesar dos alvéolos pulmonares não expressarem irisina, o trabalho ele foi feito em cima de células adiposas, tudo bem? Eles testaram, os autores testaram em células de gordura. Alguns estudos mostram que a utilização de irisina, então a irisina ela não não expressam irisina. Alguns estudos mostraram que utilizar a irisina beneficiavam as células danificadas dos pulmões, tá? E ratos sujeitados à isquemia. A isquemia é quando você tira a circulação do lugar e as células começam a morrer. Eles viram que ratos que eram sujeitados à isquemia, por exemplo, torniquete, quando você faz torniquete que fica com a mão preta, por exemplo, se você fizer um torniquete aqui no pulso, aquilo ali é uma isquemia. Eles viram que lá, ó, ratos que foram sujeitados à isquemia apresentaram, tomando, né, irisina, redução da inflamação pulmonar, reparação do tecido e diminuição de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, diminuiu aí a inflamação e ainda reparou o tecido pulmonar desses ratinhos com a irisina, ou seja, a irisina ela não é expressada, né, nos alvéolos pulmonares, mas a sua utilização mostrou benéfica aos pulmões aí. Tudo bem? Um outro estudo que os autores até citam aí, é um estudo que já saiu nessa outra revista MedRxiv, que eu não sei pronunciar nunca o nome dessa revista aí, mas ele fala aí, ó, esse estudo aí ele mostra alvos genéticos para prevenção da Covid-19 grave. E olha a frase que ele coloca lá, ó, drogas que agem nos genes, inibindo o ADAM10 e outros aqui que estão citados, ou estimulando o TRIB3, devem ser exploradas.
Dentro dessa frase aqui, ó, todos esses genes aqui que estão em vermelhinho, o ADAM10, todos que estão sublinhados aqui, ó, é o que o artigo cita aqui. Se eles forem diminuídos, é benéfico para a diminuição da Covid-19 severa e aumentar o TRAB3, ou seja, a irisina ela atua quase perfeitamente nesses genes que foram citados por esse outro artigo aí de outro estudo, tudo bem? Para concluir o trabalho dos pesquisadores, ele fala que a irisina apresenta redução de genes que ajudariam a aumentar a infecção viral, aumentou o gene que bloqueia a clivagem de células do vírus, ou seja, ele atrapalha a replicação viral aí, e a obesidade está relacionada a um aumento de macrófagos no tecido adiposo, e a irisina modula a atividade dos macrófagos, reduzindo as espécies oxidativas de oxigênio e aumentando a expressão de fatores antioxidativos aí, né? Então, o que quer dizer? Que os benefícios da irisina não estão relacionados apenas com relação aos genes da Covid que a gente citou ali, mas também ela possui essas propriedades anti-inflamatórias, né, relacionadas aos alvos do macrófago, que seria uma coisa vantajosa aí, além da redução daqueles genes e aumento do TRAB3 que a gente viu. Em tecidos pulmonares, o efeito da expressão genética da irisina não foi feito ainda, então esse texto, todo esse artigo ele é baseado em um estudo de células adipócitas, e a estratégia aí, ele propõe, né, uma estratégia de aumentar a expressão de TRAB3 e diminuir a expressão dos genes reguladores de ACE2, seria uma opção para tratar então a Covid-19 severa, tá? Então todas essas notícias que saíram foram notícias relacionadas a esse artigo, falando que a prática de exercício físico ela ajuda realmente a combater a Covid-19 e realmente ajuda pelo aumento da irisina, que vai ter esses efeitos nesses genes de aumentar uns e diminuir outros, e por isso a importância aí de se realizar exercício, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, segue o canal para me ajudar. Muito obrigado se você assistiu até aqui e tchau!